Bom dia, irmãos da Forja, bem-vindo a mais uma Forja Diária aqui. E hoje eu quero fazer a seguinte reflexão com vocês. Você já se perguntou o que realmente define a masculinidade? E existem várias definições e várias características ligadas à masculinidade. Mas uma característica que a gente vê presente em diferentes culturas, épocas, histórias, é o risco. O risco parece sempre estar presente quando se trata de provar o nosso valor, quando se trata de provar a nossa masculinidade, a nossa hombridade. E hoje eu quero falar com vocês sobre como o risco está profundamente enraizado na essência do ser homem. Por que o risco é tão importante? E como nós podemos, de uma certa forma, abraçar esse princípio para nos tornarmos melhores maridos, melhores pais, amigos e líderes. Então, para começar, eu gostaria que você imaginasse a seguinte cena. Imagine uma vila montanhosa na Creta, do século XX. E ali um jovem pastor, ele se aproxima furtivamente do rebanho do seu vizinho, logo um pouquinho antes do amanhecer. E ele está lá, não pelo roubo em si, não que ele precisasse daquela ovelha, mas para mostrar que pode prosperar na incerteza. Agora imagine um guerreiro no século XV, montado seu cavalo, tentando derrotar o seu inimigo e ao mesmo tempo escapar ileso daquilo. De uma certa forma, ele tenta ali não apenas defender aquilo que ele acredita, não apenas defender o seu povo, mas provar também a sua bravura. E por fim, pense em um neurocirurgião hoje, em um hospital moderno. Esse cara está debruçado sobre um cérebro exposto, e ali uma única decisão pode salvar ou pode também arruinar a vida dessa pessoa. E aí, o que eu pergunto para você, Forjado, é o seguinte: o que todos esses homens têm em comum? Simples, o risco. Então nós vemos que em diferentes tempos e lugares, o percurso, o trajeto para a masculinidade sempre passou por enfrentar desafios e superar o perigo. E esses cenários, eles podem até mesmo parecer distantes da nossa realidade, não é mesmo? Mas o princípio sempre permanece. Arriscar é se colocar à prova, é crescer, é encontrar propósito. Então, desde o campo de batalha, conforme eu falei aqui, até a mesa de cirurgia, a coragem de enfrentar riscos define o homem. Define o homem. A coragem de enfrentar riscos é que vai trazer para você confiança naquilo que você precisa executar. E parte desse comportamento vem de algo que corre em nossas veias também, que é a testosterona. A gente vê muitos estudos mostrando que níveis altos desse hormônio, da testosterona, estão diretamente ligados a comportamento de maior risco. E isso tanto em homens quanto em mulheres, mas mais em homens, porque nós temos níveis, né, naturais mais altos. Então nós tendemos a arriscar mais. E é por isso que, quando você olha para as estatísticas, homens apostam mais, dirigem de forma mais imprudente, assumem carreiras mais arriscadas, como de um militar, de um neurocirurgião, de um piloto de caça. Então, quando a gente olha, por exemplo, nos tempos antigos, nós falamos do sucesso em caçadas, batalhas, explorações. Isso era vital para aumentar o status de homem. E com esse status vinham também as maiores chances de transmitir os seus genes para a próxima geração. Era simples, cara. Era mais ou menos assim: quem arriscava, prosperava. Quem não arriscava, ficava de fora.
E esse ciclo, ele moldou a nossa biologia e a nossa cultura ao longo de todos esses anos, ao longo de todos esses séculos. Então, além da biologia, existe algo que é mais profundo que isso. Tem um psicólogo americano que chama Roy Baumeister. Eu já li um livro dele anteriormente, chamado O Homem na Sua Conquista Maior. O nome é em inglês, na verdade, mas traduzindo é assim. Ele fala que uma mulher é respeitada até que perca o respeito. E um homem deve ganhar respeito. Isso não é novidade, isso não é surpresa. E nem deve colocar você em uma posição de vitimismo, ok? Nem deve colocar você em uma posição de inferioridade. Isso é quem nós somos, isso é ser homem, e nós devemos abraçar essa realidade. Então isso significa que nós, homens, somos constantemente chamados a provar o nosso valor. Seja quando nós somos jovens, seja quando nós somos adultos. A masculinidade, rapaziada, está sempre ligado à conquista, sempre ligado à superação, sempre ligado a riscos. Então, o risco não significa que a gente deva praticar, por exemplo, esportes radicais ou tomar decisões de vida ou morte. Riscos é qualquer decisão que traz a possibilidade de falha. Falar em público, pedir desculpas, iniciar um novo empreendimento, tudo é risco. E são nesses pequenos riscos do dia a dia, os riscos diários, atos diários, que a gente treina o nosso músculo de coragem, entre aspas. Então, como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso, tomar riscos, de uma forma que a gente reconheça, primeiramente, quem nós somos, entender a nossa relação com o risco. Será que nós somos mais conservadores? Será que nós somos mais impulsivos? Se você é cauteloso demais, então talvez você esteja perdendo oportunidades, se é impulsivo, você esteja se expondo a perigos desnecessários. Então é se conhecer, autoconhecimento. O equilíbrio é essa chave. Cada homem deve se entender e cada homem deve assumir o risco que entende ser necessário naquele momento, de forma prudente e não de forma desnecessária. Devemos planejar, nos preparar. Então, você pega o caso, por exemplo, do alpinista Tommy Caldwell. Ele escalou a montanha El Capitan, e passou anos se preparando para isso. Então, antes dele subir, antes dele escalar, ele pensou, cara, será que eu estou preparado? Posso reduzir as chances de falha? Então, a preparação, o planejamento, como eu sempre digo aqui, é algo imprescindível. Como que nós podemos também melhorar nossa coragem de arriscar? Cara, começando pequeno e depois aumentando. Você não precisa largar tudo e mudar de vida da noite para o dia. Você não é um cara sedentário e no outro dia você precisa estar correndo uma maratona. Você não é um trabalhador CLT e no outro dia você precisa vencer e prosperar e ter uma empresa no valor de 10 milhões e uma receita de 10 milhões por ano. Dê um passo de cada vez fora da sua zona de conforto e aumente a intensidade dos desafios conforme o tempo vai passando. E, acima de tudo, aprenda com seus erros. O fracasso, a falha, as quedas, cara, isso não é o fim, isso é o começo. Isso é o começo. Existe muito mais além disso. É aprendizado. Cada erro é uma oportunidade da gente ajustar o nosso caminho. Então, o crescimento real vem de lições que a gente tira dos nossos tropeços. Se a gente não tropeça, se a gente não erra, se a gente não falha, então fica difícil saber o que nós precisamos fazer para ajustar o percurso e vencer. Se a gente não tenta, então aí sim reside a verdadeira falha, em não tentar. Então, é importante a gente entender isso, rapaziada. O risco não é apenas uma parte da vida. É uma parte essencial da masculinidade. E eu vejo isso sendo evitado o máximo pelos homens. Existe um escapismo por parte dos homens, em querer arriscar, em querer tentar, em querer se aventurar.
Não tem jeito. Sem a possibilidade da falha, não há como a gente conquistar. Qual será, então? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Qual será o risco que você vai assumir hoje? Vai ser no seu trabalho? Vai ser na sua família? Vai ser num sonho que você tinha e você deixou de lado? Porque você ficou muito acomodado? Você escolheu ficar na sua zona de conforto? A gente sabe disso, a sociedade, o mundo, as nossas famílias, elas precisam de homens que arriscam, que busquem excelência, que não se acomodem com a mediocridade. Que liderem, por exemplo, que mostrem para os seus filhos que falhar, fracassar muitas vezes faz parte da vida, mas não importa quantas vezes você falha, o que importa é você se levantar e continuar caminhando e aprender com seus erros e ajustar o seu caminho. Então, o caminho para a masculinidade ainda passa pelos portões do risco, homem. Não evite o risco. Planeje, seja prudente, tente mitigar as falhas, mas arrisque. Arrisque. A grande diferença entre homens que têm sucesso e que não têm sucesso, eu não estou dizendo apenas na esfera financeira, é a sua capacidade de arriscar. Pense nisso, reflita sobre isso e a gente se vê no próximo episódio. Avante, forjados!